Graças a Deus. A paz do Senhor a todos os meus seguidores do canal da Bênção. Glória a Jesus. Eu já estava com saudade de enviar aquelas mensagens tão poderosas da palavra. Eu estava enviando muitas mensagens seguidamente, mas de repente surgiu a construção de um templo lá em Ubatuba, litoral norte. E como vocês têm acompanhado aquela construção, tem sido bênção. Hoje eu quero aqui trazer uma palavra no livro de 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, capítulo 18 e versículo 4. É muito forte. E também em seguida 1 Samuel 20 e o versículo 4. Aqui fala sobre a amizade de Jonas, ou melhor, Jonatas e Davi. Davi ainda não era rei, mas ele estava subordinado a Saul, que era o pai de Jonatas. Davi era um guerreiro também, e era um rapaz de guerra. E o que me chama a atenção nessa história é justamente que o filho do rei Saul, por nome Jonatas, quando ele olhou para Davi, ele enxergou em Davi algo diferente. Veja que Jonatas e o seu pai Saul tinham muitos milhares de soldados. Mas quando Jonatas olha para Davi, ele sabe que tem algo diferente em Davi. Primeiro, por causa da linda história da vitória de Davi sobre Golias. Dali por diante, o filho do rei Saul, Jonatas, começa agora a admirar e reconhecer o chamado de Davi na obra de Deus. Davi, ele era tão vitorioso nas guerras que o pai começou agora a ter certos ciúmes contra Davi. Isto porque as mulheres diziam: o rei Saul matou mil soldados na guerra. E Saul matou 10 milhares. E elas dançavam, pulavam, gritavam a vitória de Davi. Aquilo inflamou o coração de Saul, o rei de Israel, porque ele não admitia que um soldado fosse maior que ele. Ele não admitia que um comandante, um soldado, recebesse glórias, principalmente das mulheres que cantavam: Saul matou 1000 e Davi matou 10 milhares. Isto para Saul foi uma afronta, foi como que um deboche. Ele se enfureceu de tal maneira, que agora o Espírito do Senhor saiu do rei Saul. Todos sabem que o rei Saul não foi colocado para ser rei de Israel por vontade de Deus. O povo forçou. Deus não pode ser convencido pelo povo. Mas vocês sabem que nós temos livre-arbítrio. Deus resolveu atender o que o povo estava pedindo, mas contra a vontade dele. É muito forte isso aí. Terminou o profeta Samuel ungindo Saul e ele se tornou rei. Ora, já começa por aí. Se Deus já não tinha aprovado no início a unção de rei na vida de Saul, imagina agora esse Saul
criando uma situação de um ciúme doentio contra o jovem Davi, que era um dos seus guerreiros. Se Davi, ou melhor, se Saul fosse um homem de oração, um homem de busca, um homem que se tranca no quarto e vive uma vida de oração na palavra, nos conceitos do Senhor, logo Saul ia discernir que Davi seria o próximo rei, seria realmente o que Deus colocaria lá na frente como rei. Mas Saul, no seu orgulho, na sua vaidade, que é o problema de milhares e milhares de crentes, obreiros, servos de Deus, que ainda estão debaixo desta maldição do orgulho, da soberbia, debaixo dessa maldição de ganância, ganâncias pelas coisas da terra, pelo nome, por cadeiras, por posições, e a pessoa esquece que quem determina tudo aqui na terra é o Senhor Deus. Ele é o governador de tudo e de todos. Não bastasse que o coração de Saul se encheu de ódio contra Davi. Isso começou lá atrás, quando quando Davi atirou aquela pedra e venceu Golias. Pois por 40 dias, como vocês sabem, Golias aparecia um homem ali de quase 3 metros, ele confrontava Saul, confrontava o povo de Israel, dizendo: ei, vocês não têm homem não para guerrear contra mim? Cadê os homens de Israel? E todos em silêncio. Deus já tinha um projeto com Davi. Temos que tomar muito, muito cuidado com quem Deus já tem projeto. Aleluia! Nas igrejas, nos ministérios, Deus tem projeto com um, com o outro. E quem é cristão de verdade, que discerne pelo Espírito Santo os projetos de Deus dentro das igrejas, nos ministérios e dentro da sua própria casa. Às vezes Deus tem um projeto com a esposa e o marido não discerne. Às vezes Deus tem projeto com o marido e a esposa não sabe. Às vezes Deus tem projeto com uma criança, com um filho, uma filha, no reino de Deus, e os pais não discernem. Não precisa ir muito longe. Tanto o pai quanto a mãe de José, vocês estão lembrados, quem lê a Bíblia? 11 irmãos de José, e o pai e a mãe, nenhum discerniram, nenhum conseguia discernir que dentro daquela casa Deus tinha um projeto com uma criança que foi crescendo, foi crescendo. E para completar, José toda noite tinha uma visão. Aí eles começaram a chamar de sonhador. E eles não sabiam que era Deus falando com José. Temos que ter muito cuidado. Temos que aprender a discernir. O rei Saul se tornou um grande inimigo, um ódio doentio contra Davi. Davi era um garoto, era um rapaz. E o rei Saul tinha tudo na mão, tinha um poderio, tinha exército. Para que se preocupar com Davi, um jovem tenro, novo, cheio de vigor? É que Davi já tinha projeto, Deus já tinha projeto, glória a Jesus, na vida de Davi. Davi já era confirmado por Deus. Não tinha como Saul querer fazer alguma coisa. Tentou por várias vezes lançar uma lança. Pensa em um cabo de vassoura, só que de ferro e a ponta pontiaguda. E ele lançou contra Davi. E Davi se esquivou de um lado e outro. E a lança pegou e furou a parede. Veja que coisa. E o que me chama a atenção é que quando o rei entrou, o rei fez essa ação, essa tentativa de homicídio, foi justo na hora que Saul estava possesso de um espírito perturbador. E alguém aconselhou ao rei: rei,
chama Davi, aquele menino lá, ele toca a harpa. E pode ser que você se acalme, que você venha se tranquilizar. Glória a Deus. Vai lá o menino tocando a harpa. E o demônio se sujeita ao som ungido daquela harpa. O louvor tem poder, meus irmãos. Quando você estiver angustiado, atribulado, cante. Cante o louvor. O louvor tem um poder tão grande de descer Deus, descer o céu para a gente. O louvor tem um poder extraordinário. Cante nas lutas. Cante nas dores. Cante nas provações. Aleluia. Cante na doença. Oh, glória! Glória, glória! Cante nas doenças. Cante no desemprego. Cante se a esposa saiu de casa. Cante se o esposo saiu. Mas não é um cântico porque ela saiu ou ele saiu, não. Eu estou dizendo cântico nas provações, nas angústias, nas agruras da vida. Deus está com você. Aleluia. Não precisava o rei Saul se indignar tanto contra aquele rapaz. Se ele fosse de oração, ele ia discernir que Deus estava com Davi. Não tinha como. Davi era projeto de Deus. Glória a Jesus. Davi já tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Se Saul tivesse no espírito, ele ia discernir que Deus estava com Davi e, querendo ou não, Davi seria o próximo rei de Israel. Agora veja que coisa que eu vejo aqui no livro, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, quando fala assim, é uma coisa impressionante. Enquanto o rei Davi odeia Davi, quando o rei Saul odeia Davi, o filho do rei, por nome Jonatas, ama, preza, conquista a Saul, a amizade com Davi, a ponto de Jonatas perceber que o ódio do pai era tão grande, e o filho estando ali junto com o pai e ouvindo as conversas, os projetos de matar Davi, Jonatas, que era o filho do rei, correu para socorrer Davi, avisando: meu pai quer te matar, fuja, corre. Isto é o amor. A amizade de Jonatas por Davi é muito forte. Veja o que diz em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 4. Diz assim: o que você disser, eu o farei. Olha, o que disser a tua alma, eu o farei. Você sabe o que é isso? O filho do rei que está furioso. Jonatas, filho do rei Saul, querendo matar Davi. E Davi é amigo de Jonatas e ambos têm uma amizade profunda. Eles travam uma amizade sincera. Não é essas amizades de hoje, que a pessoa joga para o ar. 20 anos de amizade, 30 anos de amizade, 2 anos de amizade, a pessoa por ignorância joga para o ar. Despreza por causa de uma palavra, um mal entendido, uma coisinha que houve. A pessoa não põe na mente que nós somos terreno, somos matéria, estamos no pó, na terra, e que nós somos vulneráveis a fraquezas, às vezes a faltar com a verdade, faltar com a palavra. Isso é o ser humano. Claro que todos têm que ter o seu caráter, mas todos nós somos falhos. E tem pessoas que não soma momentos preciosos com aquela pessoa, não soma momentos que lá atrás essa pessoa foi bênção na tua vida, foi companheiro, foi socorro, principalmente socorro no momento mais difícil da sua vida. E agora, por uma coisinha à toa, você joga fora e arranha a sua amizade. Não faça isso em nome de Jesus. Amanhã é outro dia. Você não sabe o amanhã. Eu sempre prego que eu preciso de, no mínimo, 4 amizades.
Cada um pegando a alça do caixão, no mínimo. E tem pessoas que talvez não vai ter ninguém. Vai ter que pegar os estranhos. Por isso que a palavra diz que tem amigos que é mais próximo do que um irmão. Glória a Jesus. Então, Jonatas, uma coisa que me chama a atenção, meus queridos, é que todo filho que sabe, tá já percebendo que o pai vai morrer, se o pai é um empresário, se o pai é alguma coisa, o filho já tem na mente, eu vou ser o sucessor. O pai nem falou nada, mas ele já põe na mente, eu vou ser o sucessor. Eu vou cuidar dessa empresa, vou cuidar dessa igreja, vou cuidar do reino, porque o pai está prestes a morrer. Mas não foi assim com Jonatas. Jonatas está dizendo, 1 Samuel 24, capítulo 20, versículo 4, está dizendo, o que disser a tua alma, eu o farei. Aí lá embaixo, no 18, capítulo 18, versículo 4, Jonatas chega em Davi. Olha o que ele fez. Ele pegou a sua capa, por exemplo, uma capa que está na pessoa, um sobretudo. Ele pega aquilo e passa para Davi. Não parou por aí. Ele pega agora as suas vestes. Veja-te, as vestes. Claro que ele ficou com aquele que chamava cirolão no passado, as roupas íntimas. Mas ele pega agora, além da capa, ele pega agora as vestes e também dá para Davi. Parou por aí? Não. Ele pega aquilo que jamais uma pessoa pode entregar para alguém. Principalmente o crente, o cristão, o obreiro. Ele pega algo de fundamento. Enquanto está dando as vestes, a capa está provando um amor, uma amizade, uma inteireza de amizade com Davi. Só que agora ele pega o quê? Ele pega a espada. Irmãos, Jonatas também era um guerreiro, homem de guerra. Ele estava agora a partir daí pondo a sua vida em risco. Porque o que mais existia naquele tempo era guerra com espada e com lança. Seria a única arma de Jonatas. Ele passa para Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Não parou por aí. Agora ele pega o arco. Pensa o arco de flecha lá dos índios. Para esticar. Ele pega o arco e passa para Davi. Ele está ficando despido de arma. Ele está ficando neutro. Ele está ficando vulnerável ao inimigo. Porque ele está dando tudo. E para completar, ele pega o cinto. Ele pega o cinto e entrega. O que sobrou de Jonatas? Eu vejo a roupa íntima. Capa. As vestes. O cinto. Glória a Jesus. Sabe o que eu vejo aí? Ele se despojou de tudo para Davi. Jonatas podia estar pensando, meu pai está para morrer e eu vou ser o próximo rei de Israel. Só que Jonatas não tem o coração do pai. Com certeza Jonatas discerniu que Davi seria o rei de Israel. Glória a Deus. E por isso ele se despojou de tudo. Como na verdade vocês sabem, quem lê a Bíblia, que lá na frente, na guerra, morre Saul e infelizmente morre também Jonatas, o filho. E Davi muito se angustiou. Mas lá na frente Deus coloca Davi no lugar de Saul, rei de Israel. Agora, eu fico aqui meditando. O que você já se despojou para alguém? Glória a Jesus. O que será que você já despojou? Tem pessoas que têm medo de alguém dentro da igreja crescer. Tem gente que tem preocupação
se um porteiro da igreja crescer e o ministério colocar ele lá no altar para ser um presbítero, um evangelista. Tem irmãs que têm medo de outra irmã crescer, principalmente aquelas que chegou depois de você, cresceu, e o pastor, de repente, irmã, a senhora vai cuidar da roda de Saron, a senhora vai cuidar daquilo ou daquilo lá, e aquela pessoa, às vezes até veterano, fica se moendo por dentro em revolta. Isso acontece, infelizmente. Tem pessoas que têm medo do outro crescer, e não é só no âmbito religioso, âmbito espiritual, de igreja, não. É no trabalho. É no trabalho. Eu já vi tantos guarda patrimonial, porteiros de prefeitura ou de empresas, está ali todo dia abrindo a empresa e fechando, e à noite fazendo faculdade de direito, de engenheiro, engenharia, e daqui a pouco toda a empresa fica sabendo que um funcionário agora é um doutor. O patrão até pode chamar os amigos e dar uma salva de palma, e dependendo da empresa, do grau e o ramo da empresa, vai contratar aquele advogado ou possivelmente o engenheiro. Como é que fica aqueles lá de baixo, na mesma categoria de porteiro, de faxineiro, que tudo é honra, tudo é honroso, o trabalho é honroso? Como é que fica? Se alguns deles têm a cultura e o entendimento de dizer que o companheiro conseguiu porque lutou, conseguiu porque correu atrás, esse tipo de pessoa que reconhece isso se torna o amigo afetivo daquele que se formou. Mas há uma meia dúzia que não tem capacidade de lutar, são cegos, são pessoas totalmente entregues a uma preguiça, a um desânimo, que não corre atrás. Essas pessoas vão se tornar pedra no sapato para aquele engenheiro, aquele advogado que se formou. Isso acontece dentro das igrejas. Infelizmente, não era para acontecer isso dentro da igreja. Porque na igreja quem levanta a pessoa, quem capacita, quem dá os dons é o Espírito Santo, é Deus. É Deus quem levanta. A palavra diz: não fostes vós quem escolhestes a mim, Jesus dizendo, antes eu a quem vos escolhi a vós, e nomeei, quer dizer, dê autoridade para que vá e dê fruto e que o vosso fruto permaneça. Qualquer pessoa que forçar se tornar um obreiro, eu não disse esforçar, eu digo qualquer pessoa que forçar, sabe? Forçar a coisa, querer forjar a coisa para o ministério, para atingir ou para galgar patamares no ministério, essas pessoas serão derrubadas lá na frente. Porque o reino de Deus só funciona Deus levantando, Deus ungindo, Deus capacitando e Deus determinando. Glória a Jesus. É preciso tomar muito cuidado. Saul não discerniu que Davi seria um rei. Tentou a morte, tentou matar por várias vezes. Mas na própria casa de Saul tinha uma estrela, Jonatas, que discerniu. Ele discerniu bem. Você sabe por que ele entregou capa, veste, arco, cinto? Ali seria todo o aparato para ele usar lá como rei, as armas. Mas ele discerniu, ele se despojou. Ele ficou quase que despido. Só que ele já discernia uma coisa. Na verdade, Jonatas seria o sucessor do pai, querendo ou não. Mas Jonatas discerniu: o que deseja a tua alma, eu o farei. E ele então despojou. É como que pegar uma pessoa, levantar e colocar no pódio, colocar no patamar. E a prova disso, que Deus não queria que Jonatas reinasse em Israel como o pai, por mais que ele amou Davi, mas o projeto depois de Saul tinha que ser Davi. Por isso lá na guerra, tanto morreu Saul, quanto morreu Jonatas, e Davi ressurge, aparece.
Tem muitos irmãos que Deus queria que você ressurgisse, que você aflorasse, aparecesse como o novo e o próximo profeta, o próximo homem de Deus, mas você não suportou as guerras, não discerniu nada e voltou para o mundo, para o pecado. Ou às vezes está dentro da própria igreja, como que uma ave que está amuada, desanimado e parado, achando que ninguém te reconhece. Ninguém na terra que vai te reconhecer, porque o reino de Deus é confrontado. Quem vai reconhecer você é o Espírito Santo, e é Ele quem te faz obreiro e obreira. É Ele quem te dá a postura de um homem de Deus ou mulher de Deus. Então, o que nós aprendemos nessa lição? Reconhecer pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que estão comigo, com você, pessoas que estão junto ou no trabalho ou na igreja. A hora você reconhecer que essa pessoa tem talento e que essa pessoa tem algo que você não tem, ajuda essa pessoa a sentar na cadeira, ajuda essa pessoa a subir um patamar, porque na medida que ajudar, você vai ser lembrado, você vai ser lembrado. Lembra de José, quando ele discerniu os sonhos do copeiro e do padeiro? Ele diz, quando você sair daqui, lembra de mim. O copeiro não lembrou, mas quando foi o outro, lembrou de José. Lembrou porque o José tinha feito algo bom, e o rei não deixou matar José. Faça o bem, porque Deus te dá em dobro a recompensa. Reconheça a pessoa com quem você vive, ou como companheiro, como esposa, filhos, na igreja. Reconheça a pessoa que tem chamado. Ajude a levantar essa pessoa, porque em seguida vem você, sem nenhum ódio, sem nenhum ciúme, sem nenhuma contenda. Deus te colocará no alto. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Um abraço a todos. Eu desejaria que vocês fizessem um comentário. O comentário ajuda a gente, estimula a gente a fazer mais pregações. Manda um comentário, porque às 3 horas da manhã eu oro. E eu apresento você na mão de Deus. Coloque seu nome, de onde que você é. Um comentário, eu fico tão feliz. Eu fico feliz de ouvir um comentário seu. Deus abençoe na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.